Fala aí, galera, nós somos os 3 pontos. Eu sou o Regis. O Abel, jornaleiro. Eu sou o Rodrigo. E o assunto hoje é uma das melhores séries que nós assistimos, chamado Mindhunter. Uma surpresa até, né? Uma surpresa. A gente não achou que o troço ia ser tão bom, então a gente vai falar sobre a série, os psicopatas, os personagens. Então fiquem antenados que esse vai ser o psicótico tópico. Gurizada, a gente vai falar sobre Mindhunter, da Netflix, que estreou aí ano passado, né? Finalzinho do ano. Né? Finalzinho do ano e tal, que tem a direção do David Fincher. Quem é David Fincher? Foi o cara que dirigiu Seven, um dos melhores filmes de suspense e de psicopata, de serial killer da história do cinema. Rivaliza com Silêncio dos Inocentes, Dragão Vermelho e tal. Então tudo no mesmo naipe. Não, um pouquinho abaixo. Mas tudo bem. Mas enfim, muito bom, muito bom. O Seven tem os 7 pecados capitais, né? Exatamente. É, esse mesmo. Rivaliza Tu com... assistiu Seven, Rodrigo? Rivaliza com Fullmetal Alchemist. Então Seven é Power. Então a gente vai falar sobre o Mindhunter, que estreou e foi uma grata surpresa ano passado. Porque eu não esperava, acho que o Harry não esperava, nenhum de nós esperava que a série fosse tão Power. E porque tem muito material da Netflix que eles fazem uma propaganda grande em cima, entendeu? É. E tu vai ver umas porcarias. Não só na Netflix, né? A Amazon também tem sim. deuses americanos. E esse Mindhunter simplesmente apareceu na programação, Apareceu, entendeu? Exatamente. E, por acaso, acho que eu fui o primeiro de nós que viu. E é muito interessante. Mas eu acho que não tem muito bom. tanta... Interrompendo, acho que não tem tanta propaganda, porque não é uma série pra família, né? Pra assistir com um filho, né? Pode ser. Acho que é um pouco pesado, né? Tá, a série é baseada no quê? Ela é baseada num livro de mesmo nome, entendeu? Isso. Quem escreveu o livro, Abel? Não sei. O rapaz, o Holden. O Holden Claro, só Ford. que na verdade esse não é o nome dele verdadeiro. O nome dele verdadeiro é John Douglas. Tem que ter controle. É John Douglas o nome dele. É John Douglas. Daí o personagem é o Rolden. É o Holden. O Holden ele é um agente do FBI que ele tá a carreira dele dentro do FBI é ser o quê? Negociador na hora que os caras piram, os caras enlouquecem, o sequestrador tá com um monte de vítima, leva lá negociar com os caras, negociador para os caras fazer uma transição, um final de negociação tranquilo. E no início da série, eu vou dar um spoiler, a série vai estar cheia de spoiler, a gente vai falar sobre os spoilers no vídeo. Até coisas que não são ditas na série, nós vamos provavelmente vai falar bem no finalzinho do vídeo. Ele vai lá fazer uma negociação, ele vai tentar fazer uma negociação com um cara que enlouqueceu, entrou na fábrica onde ele trabalhava lá e tal. E aí o cara começa a soltar os reféns, mas o cara se suicida na frente dele. E ele começa a questionar o modus operandi do FBI em lidar com situações, principalmente com um psicótico louco e serial killer. E ele começa a notar que ele pode dar mais do que ele está dando. Exatamente. Ele nota que ele tem ele realmente tem um dom. Exatamente, ele tem um dom de entender o serial killer. Entendeu? É porque o Holden é meio fora da casinha. Exatamente, o que acontece? Claro, depois a gente vai entrar em cada serial killer um pouquinho, só que na história em geral o que acontece? O Rolden, ele fica tão imerso nesse mundo do trabalho dele, que todas as pessoas que estão em volta dele, ele começa a brigar, porque ele começa, na verdade, a pensar como um serial killer, entendeu? Exatamente. Porque pra desvendar os crimes, ele começa a pensar como um serial killer. E aquilo ali vai afastando as pessoas de volta dele, até medo as pessoas começam a ter dele, que ele começa a ficar um cara muito estranho. Ele é um ogro social. Ele tem uma namorada, que o nome da personagem é Debbie, e ele se envolve com ela, conhece ela num bar e tal, fica um amigo, começa a ficar junto, começa a namorar. E ela começa a se afastar dele exatamente por causa desse monte de comportamento estranho. Mas ela tem umas atitudes meio estranhas também, vamos Também. Ela atrai o cara e tal. Quer dizer que o cara é um protagonista, é um imã de psicopata. Ele é um imã psicopata. E quando ele tem uma característica muito peculiar, que quando ele vai entrevistar os loucos, e ele obviamente eles já chegam lá, ele e o parceiro dele. Mais pra frente nós podemos falar o que vai falar agora. Tá, enfim, ele tem uma peculiaridade. Outro personagem que tá na série que é muito legal é o Bill Tench, que é o parceiro dele, um agente do FBI de anos e tal, que a função dele dentro do FBI é o cara ele vai dar aula pra polícia. Ele é o tipo de um auxílio para cidades interioranas, para casos que estão acontecendo e ninguém consegue solucionar. Ele vai lá e dá o pitaco dele. Isso, e os dois se conhecem porque na verdade... É tipo aquele seriado Arquivo Morto. Os caras te devendo, esse eu não vi. Também não. Esse eu não Aquele vi. em que eles pegam casos que já
Ah, pode crer, cara. Eu já assisti uns episódios, bem bom. Era bem bom. Cold Case é o nome, Cold Case, bom também. Ele dá esses auxílios a casos solucionados. Isso. Na verdade, os caras pegam uns casos antigos lá e aí, 20, 30 anos atrás, eles conseguem solucionar. Muito bom, era bem legal essa série. Muito legal mesmo. Mas enfim, aí o Holden, ele se une ao Bill e os dois ficam parceiros porque, na verdade, o Holden é só um auxílio pro Bill dar essas aulas lá e tal. E os dois se unem pra dar as aulas e tal, e aí eles começam, por ideia do Holden. Sempre o Holden tem uma vontade de entrevistar, ele quer entrevistar para saber como é que entende e evitar que aconteça antes. Daí um dia eles estão nesses casos de asilo do interior e a poucos quilômetros dali está o Edward Campbell. Quem é Edward Campbell? Vou falar que é Edward Campbell. Edward Campbell é um cara que aos 15 anos de idade ele matou os avós dele. Tá? Não, só para dizer assim, ele se tornou o que ele se tornou, ele alega devido ao trauma dos maus tratos da mãe dele. Não são maus tratos físicos, são maus tratos verbais. Psicológicos, é. Ele matou os avós dele e foi internado num sanatório juvenil. Isso. Só que ele é um cara que tem um QI de 140, ele é um gênio. E ele é um cara calmo, ele pode estar discutindo, ele nunca alterava a voz. Isso. O que aconteceu? Quando ele fechou 20 e poucos anos, ele foi liberado como uma pessoa normal. Como uma pessoa normal, ele foi liberado. E quando liberaram ele como normal, ele matou 6 colegiais. Ele é conhecido como assassino de colegiais. É isso aí. E como é que é o modus operandi dele? Ele decapita a vítima, faz sexo com o corpo, faz sexo oral com a cabeça e com o buraco da traqueia. Ele faz sexo também. Pode crer. Daí o que aconteceu? Ele matou essas 6 mulheres, as 6 colegiais. E um dia ele teve uma discussão com a mãe dele e matou a mãe dele da mesma maneira. Estuprou a mãe dele, estuprou a cabeça e com uma amiga da mãe dele a mesma coisa e fugiu. Só que ele achou que estava errado o que ele estava fazendo e se entregou pro FBI. Não era pra polícia local. Ele respeitava os policiais. O sonho da vida dele era ser policial e tal, e aí ele respeitava os caras, ele chegou lá num bar, os caras da uma hora pegou, se entregou, fiz tudo, se entregou de bandeja. E até uma hora ele chega a comentar que se ele quisesse continuar matando por durante muito tempo, ele não ia ser descoberto, não ia ser pego, porque todo o modus operandi dele, o cara ele era muito esperto, ele sabia fazer o troço bem feito e tal. Só que até então ele fez uma entrevista e naquela entrevista ele pegou várias coisas, mas ele não teve vamos dizer, um clique de por que ele fazia aquilo, qual era o motivo, entendeu? Isso. Daí ele foi entrevistado, daí outro tempo, na mesma situação, eles não tinham autorização do FBI no início, né? Não, eles foram por conta. E o Bill até falava pro Holden, cara, isso que a gente tá fazendo tá errado, a gente não pode e tal. E eles começaram a ir por conta, só que caiu nos ouvidos do chefão lá, um dos diretores do FBI, e o cara questionou o Holden e questionou o Bill. Por que eles estavam fazendo isso? E o Holden deu, ele falou pro chefe dele lá, o diretor do FBI, falou, a gente quer criar a gente quer começar a fazer uma análise desses caras para ver como é que a mente deles funciona. É bem na época que vem a psicóloga para dar o auxílio para eles. Isso, né? Que é como chefe deles, na verdade. Isso, a Wendy, ela era psicóloga, eles conversam com ela sobre o assunto e tal, e ela quer escrever um livro sobre isso, na verdade. O interesse dela é mais escrever o livro e não dar assessoria para eles, mas ela acaba entrando informalmente pro FBI. Daí eles vão para outra entrevista, que é a principal entrevista da carreira do Rowling, tá? Eu só não sei falar exatamente o nome do... Deixa que eu falo. É o Monte Halfheisen. O Monte Halfheisen, ele era um estuprador e assassino, ele estuprou 12 mulheres e matou 15. E ele, o que aconteceu? Uma dessas mulheres que escapou da morte, quando ele começou a estuprar ela fingiu que estava gostando do estupro. Isso aí. E ele parou de estuprar. E quando ele estava nessa conversa que ele estava falando isso aí pro Rowling, o Rowling notou que cada um deles tinha um gatilho que fazia acionar deixar de ser normal e acionar a loucura. A partir daí ele criou todo o método de desvendar como cada um serial killer pensava. É isso aí. Esse foi o segundo cara que eles entrevistaram. Aí eles já tinham o aval e o diretor deu, por respeito ao Bill, que era um veterano, um agente do FBI, ao qual ele respeitava muito. Mas na verdade ele autorizou, mas o Bill meio que tinha que ficar de olho no Holden, porque o Holden era meio louco. Era pelo frouxo. Nem o chefe dele do FBI, o cara cabeção do FBI, ele não respeitava. Não é que ele não era mal educado. O que ele queria falar
não interessava se o cara mandava ele parar, ele falava o que ele tinha pra falar. Ele é pino frouxo total e tal. Foram pra outra entrevista. E aí, outra entrevista, eles entrevistaram o Jerry Brudos. Que é conhecido como o assassino dos sapatos femininos. Cara. Coisa nessa parada. O fetiche dele é em relação a sapatos. Feminino, sapatos dessa atual. Isso, exatamente. Cara, o que mata pau na série, agora dando enfoque assim, cara, é o diálogo. A série não tem um tiro. É verdade. A série não tem uma luta, um tiro, perseguição. Se vocês vão assistir a série esperando isso, não assistam. A série ela é totalmente focada na psicologia dos personagens e no diálogo. É o ponto forte, cara, da série, é esse daí. E quando eles vão entrevistar o Jerry Brudos, ele é um psicopata diferente, porque ele não assume os crimes que ele cometeu. É verdade. Ele não assume, ele não diz, eu fiz, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele tá sempre Ele na fala assim, defensiva. não, ele conta toda a história. Só que ele é um amigo dele. Na terceira pessoa. Na terceira pessoa, ele nunca assume o que ele fez. E aí ele matou 4 mulheres, todas elas foram tipo roupas de couro, sapato alto, tudo isso ele botava, amarrava na garagem, só que ele tinha as fotos, ele aparecia nas fotos, dizia que era montagem. E o modus operandi dele era assim, na verdade não era bem um modus operandi. A mulher ia vender na casa dele a Avon, e chegava, tava só ele, furava o pneu de uma mulher na rua, ele parava para dar ajuda, entendeu? Isso aí, e o que aconteceu com ele? Ele alega ter se tornado assim quando ele era pequeno, ele encontrou num terreno baldio, num lixão, um sapato de salto e levou para casa. Aquilo atraiu ele. E quando a primeira pessoa que pegou ele com um par de sapatos foi a professora. E a professora não criticou ele, achou normal. E quando ele chegou em casa com um par de sapato, a mãe dele queimou o par de sapato. Isso aí ficou as duas coisas, a dualidade, mexeu com ele pro resto da vida dele. Tu vê, um simples ato pegou e... O gatilho, né? O gatilho. Foi o gatilho. Mas de todos eles, assim, claro, tudo louco, mas esse Jerry Brudos acho que era o mais louco. Era o mais louco, cara. Ele era louco, era violento, mas ele não admitiu. O que deixava ele ser mais perigoso é o fato dele não admitir os crimes que ele cometia, né, cara? O problema é que o Campbell é muito calmo, né? Muito calmo. Sei que é a diferença. Esse Brudos até algumas vezes você estressa com ele, diz acabou e não falo mais, não sei o quê. Na verdade tinha uma treta muito entre o Brudos e o Bill. O Bill não gostava do Brudos e o Brudos não gostava do Bill, que é o agente mais antigo, que é amigo do Holden. O Holden ganhava os caras na confiança. Daí o gatilho. O Holden levou de presente pro Brudos um sapato. Trouxe pra ele um par de sapatos do na frente deles ele foi pra um canto, se masturbou com no meio da entrevista. Pode crer. Aí o Holden ele utilizava de métodos para extrair dos caras a verdade, para os caras falarem, entendeu? Mas o Brutus ele sempre falava em terceira pessoa, um amigo meu, parará, ele nunca pegava e admitia. Então, cara, é muito massa tu ver a técnica que o Holden fazia para extrair a verdade dos caras, porque isso era uma técnica muito informal. O FBI tinha uma cartilha, cara. Eles chegavam com um papel, essas perguntas tu tem que fazer, tu não pode sair desse padrão. E o Holden não, ele saía do padrão para extrair a verdade dos caras. E nesse meio tempo, muitas dessas cidadezinhas que eles iam e tinham crimes que não eram resolvidos, com a história do gatilho, o modus operandi, tudo, eles foram prendendo muita gente, entendeu? Pode crer. Claro, são pessoas de menor, como é que eu vou te dizer, menor coerência, são menos importantes na história, só que eles foram prendendo. Prenderam o cara aquele que matou a senhora, prenderam acho que uns 3 ou 4, tudo nesse estilo. Isso, com essa psicanálise, essa análise que eles estavam fazendo com os serial killers, eles começaram a ver melhor como é que funcionava a mente dos caras. Aí eles estavam, o primeiro caso que eles estudaram, que eles conseguiram êxito, foi de um cara que só matava mulher idosa. A primeira mulher idosa que ele pegou, ele não matou, ele espancou. A segunda, ele matou. Aí os caras pensaram, não, tem alguma coisa, o cara ele tá subindo na escalada da violência. Ele começou com o espancamento agora, e todas elas tinham uma coisa em comum, que era o cachorro. Né? Aí eles foram pegando esse perfil com a polícia local, e com isso eles conseguiram encontrar o cara que estava fazendo isso. Entendeu? E fizeram o cara confessar e prenderam o cara. Por quê? Como eles estavam entrevistando vários psicopatas, eles estavam começando a entrar na mente dos caras. Como é que o psicopata pensava. Isso foi muito legal. E o segundo foi aquele cara que estuprou a menina nos trilhos. Sim, exatamente isso. É verdade. Só que daí ele começou a entrar na cabeça dos caras. A menina era de menor. Isso. E ele começou a falar, mas ela tinha 16, 17 anos, uma coisa assim. 16 anos. Falou, mas nessa idade já pode, não sei o quê. E ele começou a jogar com os caras. E os caras pegavam e se abriam com ele. Porque eu acho que o serial killer pensava que ele é mais louco que eu. Pode crer. Ele era mais louco que o cara. Ele era. E daí os caras confessavam pra ele, entendeu? E aí, num certo ponto, os caras se sentiam
na situação e confessavam pra ele. Né? Mas esse cara aí, o cara que esse assassino que eles pegaram no trilho, ele matou uma menina, ele levou a guria, violentou a guria e depois matou ela com uma pedra. Não sei se ele violentou a guria. Acho que ele chegou a estuprar, eu acho. Aí depois que ele estuprou e matou ela... A velha polêmica de será que o Coringa violentou a Bárbara Gordon? Pode crer, até hoje se levanta essa polêmica, essa questão aí. Eu acho que violentou. Eu também acho. Quando o Holden, o Bill e a polícia local foram pegar esse cara, um pouquinho antes do cara entrar na sala de interrogatório, ele pediu para deixar a pedra que usaram para esmagar o crânio da guria e todas as roupas atrás para ver como é que ia ser a reação do cara. E a reação do cara foi foda, porque na hora o cara olhou pra pedra. O cara olhou pra pedra de início. E aí, até então, eu não sabia que a pedra... Ele não sabia, hipoteticamente, que a pedra tinha sido usada para matar a menina, as roupas que estavam ali atrás e tudo mais. E o cara foi se entregando, e pai, confessou. Então eles começaram a adquirir uma série de formas para pegar os caras. Isso foi muito legal. O terceiro cara que eles entrevistaram foi Richard Speck. Foi daí que deu... Tá, vou contar o que o Richard Speck fez, mas vou falar que daí deu a maior merda da série. Só que uma coisa, esse livro... Essa série vão ser 3 temporadas, é previsto para 3 temporadas. Isso, 3 temporadas. O livro, o livro e a série todo é um livro só. O Richard Speck, ele foi um cara que ele não foi um serial killer. Numa noite só, ele invadiu só essa noite, foi o que ele fez. Ele invadiu um apartamento onde tinham 9 enfermeiras, matou 8, uma delas se escondeu embaixo da cama. Há boatos de que ele violentou as 8. Ele na série alega que violentou uma, entendeu? E daí ele foi preso, tá? Ele pegou prisão perpétua, esse rapaz. Ele, na verdade, pegou pena de morte, só que ele foi abolido a pena de morte bem na época que ele pegou e ele tá preso. Ele tudo, hein? Deu sorte. E ele todos os vilões do Batman. E quando perguntaram pra ele por que ele matou essas mulheres, ele falou, não, é que essa aí não era a noite delas. Por aí. E é bem interessante que a entrevista entre o Bill, o Holden e ele... Que daí dá o problemão. Que dá o problemão, porque o Holden, ele saiu da linha. Ele começou com um sapato... E toda vez que ele ia lá, eu não lembro se ele leva alguma coisa pro Campbell, cara. O Edward Campbell. O Edward Campbell. É que não tinha pra ele levar a cabeça de ninguém pro Campbell, ia pegar meio mal. O Campbell era só conversa. Só que o Campbell começou a gostar do Holden. O Campbell é um cara, e resumindo, ele, o Holden, no livro, na história real da vida dele, ele explica que ele nunca conheceu uma pessoa tão gentil como Campbell. Sim, o Campbell, na primeira vez que ele vai lá conversar com o cara, tu quer um sanduíche? Não, eu peço pra fazer um sanduíche pra ti, eu me dou com todo mundo aqui e tal. O cara é extremamente gentil. O pessoal da penitenciária, os policiais tratavam super bem ele. Você tratava, porque ele era um cara, normalmente ele era gentil. O cara enlouqueceu porque a mãe do cara avacalhou o cara a vida inteira. O cara vinha somatizando, quando pirou legal, né, cara? Tá, o Richard Speck que a gente tava falando, foi o que deu uma merda maior. A gente já tá, acho que... Não, que a gente tava falando dele, ele começou a levar esses agravos. Quando ele chegou no Richard Speck, ele começou a perguntar e o Richard Speck começou a negar. Não tinha sido eu, não fui eu. A tal dia, não sei, não era eu não tava lá, me pegaram, daí o que ele fez? Todas as entrevistas eram gravadas. E ele pegou e falou assim pro Speck, mas essas vagabundinhas vadias, uma coisa, mereceram. E daí o Speck se abriu e contou toda a história pra ele. Contou. Primeiro foi na primeira ou na segunda visita. A primeira é do passarinho, né? É a primeira do passarinho, não chegou a ter uma segunda, cara. Ou eles não foram entrevistar o Speck, não teve uma segunda porque o Speck, o diretor, ele cometeu o erro de deixar os caras do FBI passar na frente de todos os bandidos. O Speck passou na frente de todos os bandidos, daí os bandidos ficaram revoltados que o Speck queria matar o Speck porque ele estava conversando com o pessoal do FBI. Exatamente, então eles não conseguiram fazer uma segunda entrevista com o Speck. Só que quando o Holden falou isso aí pra ele, que ele privou 8 meninas, não sei o que lá, que ele falou umas baixarias, o Speck olhou pra ele e falou assim, tu é louco, hein? Tu é louco, como que diz, tu tá começando a pirar, falta assim, falta um passinho pra te ficar que nem eu. O que não dá pra entender se ele se faz de louco ou se ele era louco mesmo. Se ele era louco mesmo, então isso aí fica... Então o Speck se abriu com ele, só que na hora que eles retransmitiam essas mensagens pro chefe deles, eles cortavam essas partes onde ele se fazia de louco pro serial killer. Só que eles tinham um X9 dentro da... Que era escrivão, cara, era escrivão. Mas todo mundo sabia que o cara era X9. O cara era escrivão e o cara, na hora de mandar, eles começaram a ser analisados pela CIA. E na hora de mandar, ele manda a fita, ele foi lá e mandou a fita, mandou o arquivo. E mandou a certa. E o cara pegou e trocou e botou a fita inteira.
E daí ali ele basicamente perdeu o direito de, que é como acaba a série, ele perdeu o direito de fazer o que ele estava fazendo. Eles estavam até pensando em fechar o departamento ali por causa de uma série de problemas. Sim, eles começaram a crescer, eles começaram a ficar top no departamento deles. Eles ganharam de início uma peça no 20º subsolo. Isso. Aí depois eles foram crescendo e tal. A personagem da Wendy, que era uma psicóloga, começou a trabalhar com eles. Eles foram ganhando prestígio porque as entrevistas estavam surtindo efeito, estavam dando resultado. Eles estavam pegando outros assassinos em início de carreira ou em andamento e tal. Então eles estavam surgindo efeito. Só que por causa desse negócio que o Holden fez, foi tudo por água abaixo. Assim termina a primeira temporada. Acaba a primeira temporada com a equipe desmanchada. Isso. Sim, só que fora isso tem todos os dramas particulares que eles passam, Claro. pessoal dos 3 personagens principais. Tem todo o drama pessoal, o drama não vou falar qual é que é, porque senão o cara vai falar toda a série e perder toda a graça. Todos eles têm um drama particular. E no final acaba quando ele vai bater um papo com o Campbell e ele Tá, mas peraí, Pia, não esquece de falar do que deixar o Spec, deixar o Agora eu vou falar fim. assim, ó. Todo o início de. É que não, essa aí é a série, tá? Aconselho, vejam, é muito bom. Todo episódio que começa a série tem um personagem, um cara calvo de bigode. Aquele cara, ele é o Dennis Linheider, BTK. Quem é BTK? BTK significa o seguinte: bondage, amarrar, torturar e kill, de matar. O BTK, ele matou 20 pessoas, aliás, durante 20 anos, ele matou, dos anos 70 aos 90, ele matou 8 mulheres e 2 homens. Esse cara é um dos serial killers mais contestados da história, um dos mais famosos pelo seguinte motivo: durante o tempo que ele não matava, ele era um pai de família exemplar. Ele era guarda florestal, tipo isso, assim, ele também cuidava da vizinhança. Ele era chefe dos escoteiros. Ele era um cara assim, ó, top de linha. Só que na hora que o bicho pegava. Era 365 dias, 364 dias exemplar e um dia do ano. Não, mas não dava nem um dia do ano, cara. Em 20 anos ele matou 10 em 20 anos. Em 20 anos, o cara, ele extravasava uma vez a cada 5 anos, de repente, sei lá. Então é foda, o cara. Pois é, ele aparece. Não aparece quem ele é. Provavelmente ele vai ter uma grande relevância no futuro exatamente. do Roden. A gente até fez uma previsão entre nós que não sei se os caras vão colocar nas próximas temporadas ele entrevistando o Charles Manson. É citado várias vezes o Charles Manson. O Charles Manson, ou de repente, não sei se na mesma época tem o Ted Bundy também. Tem é muito fã do Charles Manson. Não sou não. O N. Gacy, então tem uma série de serial killers ali na década de 70, 60, 70, 80 que foram surgindo e de repente vão aparecer na série. Mas se ele vai pegar o BTK, vai até os anos 90. Anos 90, vamos ver, né, cara, até que década a série vai abranger. 3 temporadas. Isso que é um problema, cara. O problema é que vão ser 3 temporadas se ele não der um estouro. Se ele der um estouro, eles fazem 20. Esse que é o problema. Mas se continuar a mesma qualidade... E outra coisa quer dizer, os formatos novos da série da Netflix em 8 episódios melhora, eu acho que 300% da qualidade da série, cara. Pode crer. Melhora tem aquela enrolação da meiuca de 13 episódios, né? Uns anos atrás a série era 22 episódios, mas é que 22 episódios é só de uma série tipo assim, de Flash, esses negócios assim pra TV aberta. House era assim também. Não, Supernet. Cara, se tiver que dar uma nota pra essa primeira temporada, é uma nota 10. 10 com louvor. Por aí. Muito bom mesmo. Vale a pena. Aconselho vocês a verem. É isso aí. Assistam, gurizada. Nós somos 3 Pontos, sou Abel Jornaleiro. Eu sou o Regis. Eu sou o Rodrigo. Até mais.